Olá, tudo bem? Fora da caverna de novo aqui com vocês e eu vou ler uma coisa, vamos começar assim, tá? Vou ler primeiro uma coisa, aqui para vocês num livro, vou dizer de onde é e nós vamos conversar em cima na sequência, tá bom? Vocês só, primeiramente, abram bem os ouvidos, tá? Olha só, Ideologias Geográficas na História Brasileira, né, de Antônio Carlos Robert de Moraes. Esse aqui é o capítulo 5. Uma forte visão territorialista acompanha a concepção de país ao longo da formação brasileira. Essa visão concebe o Brasil como um espaço e não como uma sociedade, isto é, um país que é identificado com o seu território e não definido como uma nação, tá? Cabe buscar entender essa construção político-cultural para bem entender ou para bem equacionar a questão da cidadania na história social brasileira, tá? Esse trecho, então, é do livro Geografia Histórica do Brasil, do Antônio Carlos Robert de Moraes, por acaso foi o meu orientador no TCC, TGI, da Geografia da USP. Falecido já, foi professor ali do departamento. Então, Geografia Social, né, que ele está falando, nessa questão da, veja, equacionar, né, a questão da cidadania, né, como equacionar, como entender isso, que ainda não foi compreendido, né? Temos uma Constituição chamada Cidadã, porque ela veio em 88 com a missão, né? Acabou de ser comemorada aqui 31 anos de sua promulgação, veio com a missão de alguma maneira, construir, ajudar o cidadão a construir uma cidadania que não havia. Entende? Ela tem um papel didático nesse campo da cidadania. Isso é uma ideia que vem, né, que aparece aí, até o professor Milton Santos, que está ali atrás, né, citado num outro livro do professor Antônio Carlos Robert de Moraes, falava sobre isso, né, preciso compreender o sentido dos direitos humanos, e uma das maneiras é entender essa doutrina que está por trás da Constituição brasileira. Mas isso é outro momento. O que interessa agora é pensar nisso. Vamos ler, pensar no que eu li, e desenvolver a ideia, ou seja, vamos problematizar o que foi dito. Problematizar é você levantar questões em cima da ideia. Qual é a ideia? Vou frisar de novo. Um país que ele é visto primeiro a partir do território, né? É uma visão que concebe o Brasil como um espaço e não uma sociedade. Isto é, um país identificado com o seu território e não definido como uma nação. Nação tem muito a ver com a ideia também de etnia, mas não, né? Nação é um povo que tem uma história comum e futuro comum, objetivos comuns, né? Tendo até origens que podem ser diferentes, variadas, né? As origens das nações são variadas porque tem a questão dos povos, das migrações, e no caso do continente americano, das colonizações, da escravização, né? 5 milhões de escravizados vieram para o Brasil de África, né? E aí mais um tanto desse de indígenas, e não havia português nessa quantidade toda, mas enfim, ao longo do tempo vieram outros, né? Europeus, como italianos, por exemplo, que tem na minha família. Também, né? Além dos outros que já estavam aqui. Então é importante a gente pensar nisso, né? O país identificado pelo território. A ideia desse vídeo me veio no 7 de setembro, quando nós fizemos nossa outra página, que eu quero que vocês se liguem nas páginas que a gente tem aqui no YouTube, no Instagram, o Caverna do Xandão, e o Antigo Foco, que agora é a mesma página, mas com outro nome, outra orientação, que é o Xandão na Educação, e a gente falou lá no 7 de setembro sobre isso, né? Eu sempre lembro disso, todo 7 de setembro, ou todo momento se lembra do país, se coloca imagens da floresta, do Pantanal, do Corcovado, sempre imagens do espaço
né, natural, ou mesmo que seja Venda Paulista, sei lá, algum trecho de Brasília, né, das cidades do Brasil, o elevador Lacerda, né, o famoso elevador que tem da cidade alta para a cidade baixa de Salvador, Bahia, mas é o espaço que define o país, não é o povo, não é a nação que define, né? E aí fica a pergunta, então o espaço tem um papel, qual é? Representar a nação. O que mais? Ele é também, pensando aí, o espaço urbano, que é algo a ser construído e bota o povo dentro, faz o elevador Lacerda, faz Brasília e bota o povo. Brasília é um bom exemplo disso, você faz a capital e leva o pessoal para lá, né? Leva tudo para lá, os poderes e tal. É um espaço a ser construído ou um espaço a ser dominado, conquistado. É uma reserva territorial, o espaço natural da Amazônia, Cerrado e tudo. Que a gente cuida muito mal, mas tem aquela ideia de que é uma reserva muito grande, tem muito, eu posso usar o quanto e o quando me interessar. O quanto eu quiser, da forma que eu quiser. Isso é uma visão predatória de você tirar em quanto tempo, que você acha que tem muito, você pode acabar com tudo, depois você vê o que faz. Então é impossível haver uma ideia conservacionista, preservacionista, ambientalista, se a ideia que tem primeiro do espaço natural é essa, uma fonte para eu ficar, né, tirando, uma ideia predatória, uma fonte de riquezas. A gente sempre gosta de se orgulhar disso, mas a gente cuida muito mal. Toda hora estamos debatendo se vamos liberar para estrangeiros, se vamos dar tudo, se não vamos, se está dando certo ou não, mas não é pensado muito para o nosso desenvolvimento, não. É pensado mais como, eu tenho bastante, eu posso gastar. A conta do boteco estourou, eu vou lá na caixinha, na gaveta e tiro tudo e pago a conta e faço outra. E continuo bebendo, comendo salgadinho. Entende o que eu estou falando, a comparação que eu fiz? E eu não estou falando de governo A, B ou C, não. Estou falando da mentalidade que as pessoas que gerenciam o país, a gente chama de elites, a mentalidade que elas têm, né? Então, a última pergunta que fica é se o papel do Estado é tirar do território tudo que puder, e o papel do território não só é fonte, mas é também a imagem do país, qual é o papel do povo? Eu vou só colocar algumas coisas que a sociologia coloca pra gente, né? O povo como espectador, como plateia, alguém já disse isso, não tem povo, tem uma plateia, tem um espectador. O povo como consumidor, antes de tudo eu sou consumidor, né? A gente nunca se coloca mesmo como cidadão. A gente acha que a gente é cidadão na hora que a gente discute preço, produto que a gente comprou pela internet e só. Ou a gente é cidadão enquanto eleitor, né? O povo serve para botar para mim, vai lá, vota e acabou. E aí eu vou, faço o que eu quero. Um político, né, que hoje é presidente, já chegou a falar isso. E um povo, portanto, infantilizado, que nunca está pronto, e aí por todos nós, né? O povo não sabe de nada, o povo é isso, o povo é aquilo, mas o povo sempre visto como infantil, sem consciência, sem cultura, sendo que fora tudo que eu falei aqui, a maior riqueza que o Brasil tem, fora aquela que está no subsolo ou no solo, é a cultura. E quem faz é o povo. Então você não acha que tem alguma coisa errada aí na maneira que a gente está vendo tudo isso? Tudo isso, o território, o povo,